Então vamos lá, olha. Esse vídeo é para falar sobre gráficos de transformações gasosas, certo? Então vamos imaginar primeiro a transformação que é isocórica. A transformação isocórica é aquela que tem volume constante, certo? Então, volume constante. Nessas transformações isocóricas ou isovolumétricas que tem volume constante, primeiro vamos imaginar o seguinte, olha, vou trabalhar com essa expressão, que é aquela equação de Clapeyron, né? Que é P, V, que é igual a N, R, T. Se o volume é constante, eu vou colocar esse volume escrito no segundo membro junto com o número de mols. O número de mols do gás vai representar, né, quantas moléculas nós temos e dentro de uma certa massa. E esse R aqui, ó, é aquela constante dos gases. Então, esses três valores que eu grifei são constantes. Então, vamos lá, olha. Colocando o volume no segundo membro, fica N, R, volume. E aí, tudo isso é constante. E aí, eu vou representar por uma letra K. Para ficar mais fácil, olha. P é igual a K. K vai representar todos esses valores. Número de mols, constante e volume. E aí a gente percebe que pressão é diretamente proporcional à temperatura, né? Quando a gente tem uma transformação do tipo isocórica ou isovolumétrica, só varia a pressão em função da temperatura ou vice-versa. Então, nós vamos ter três tipos de gráfico, porque, olha, nessa expressão, nessa equação de Clapeyron, vocês estão vendo que a gente tem pressão, volume e temperatura. Então, eu posso construir um gráfico da pressão pelo volume, um gráfico da pressão pela temperatura e um gráfico do volume pela temperatura. Dá uma olhadinha para cá, olha. Embaixo aqui, ó. Pressão, volume. Olha o gráfico da pressão, volume, que eu vou estar comentando com você. Eu tenho também um gráfico que eu vou comentar pressão com temperatura. Olha esse primeiro aqui, ó. Pressão com temperatura. E ainda tem um gráfico que vai ser pressão com volume. Então, olha, pressão, volume, e volume e temperatura. Olha ele aqui, ó, volume e temperatura. Aí vocês já estão vendo aqui embaixo, ó, tem mais um gráfico, mas esse daqui é o mesmo de cima. Eu só quero também comentar, olha, eu peguei esse como exemplo para vocês perceberem o seguinte, ó. Aqui eu tenho pressão e volume. No de baixo, o que eu tenho? Volume e pressão. Então, tanto faz. Nestes casos aqui, ó, eu posso inverter essa função. Ela pode ser escrita PKP, ou então eu posso inverter. Eu posso ter P igual a P sobre K. Então, quem é o eixo Y, quem é o eixo X, aqui neste caso aqui, não vai ter problema. Mas vamos continuar. Veja. Olha. Pressão em função da temperatura. Se eu tenho um gráfico da pressão em função da temperatura, se a transformação é isovolumétrica, o volume fica constante e a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, quer dizer, se eu tiver uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de 1 Kelvin, dobra a pressão, 2 atmosferas,
a temperatura tem que dobrar, 2 Kelvin. Então, eu vou ter uma função que representa esse crescimento constante e uma grandeza diretamente proporcional à outra, uma reta crescente. Vamos lá, desse tipo aqui, certo? Um outro comentário que eu queria dizer, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a seguinte: no Sistema Internacional de Unidades, a gente usa a temperatura em Kelvin, e vocês devem ter reparado que, mesmo em outros sistemas, para usar essa equação de Clapeyron, a gente tem usado sempre a temperatura em Kelvin. Por esse motivo, nunca vou ter valor zero para a temperatura, porque na escala Kelvin, a menor temperatura que existe é o 0 Kelvin, lembra? 0, então eu vou ter só valores positivos. Então, essa parte aqui, olha, não existe, não tem temperatura negativa. E também tem um detalhe, eu nunca tenho temperatura zero, porque o zero seria quando as moléculas estão em repouso. E essa temperatura, moléculas em repouso, na realidade elas não existem. Então, sempre eu vou ter um valor qualquer de temperatura. Então, eu não posso começar essa reta do zero para a temperatura. Vamos pensar na pressão. Pressão também, se eu tenho um gás, independente da transformação, se é isocórica, se ela é isotérmica, isobárica, eu sempre vou ter pressão porque eu tenho gás. E gases exercem pressão, então nunca tenho um ponto zero para pressão. Então, essas retas aqui, ó, elas nunca podem começar aqui. Elas vão ter que ter um afastamento em relação ao eixo X e um afastamento em relação ao eixo Y, percebem? Olha. Então, é como se tivesse um quadradinho aqui, ó. E essa reta que representa a transformação gasosa, ela começa de um ponto para cima, certo? Quanto ao volume também, se eu tenho gás, ele ocupa um certo volume. Então, eu nunca também posso começar nesse ponto zero. Então, estou dizendo para vocês que qualquer reta que represente qualquer uma dessas grandezas, pressão, volume, temperatura, ela nunca começa no ponto zero. Nem para o eixo Y, nem para o eixo X, em nenhum dos gráficos que eu vou trabalhar com vocês, certo? Bom, e mais um detalhe, veja. Vamos imaginar que eu tivesse outra reta desse tipo aqui, ó. Fosse uma reta, por exemplo, menos inclinada. Aqui, olha, eu tenho um coeficiente de inclinação. Deixa eu chamar esse aqui de alfa. Para esta outra aqui, ó, eu tenho um outro, deixa eu prolongar isso daqui, eu tenho outro coeficiente de inclinação, olha. Outro valor alfa, muito maior. Deixa eu chamar esse aqui de alfa 1 e alfa 2. Esse alfa 1 é em relação a essa inclinação. Então, essa inclinação, como é que eu obtenho? Dividindo a pressão pela temperatura, certo? Então, vejam, se eu dividir a pressão pela temperatura, na realidade, está implícito, ou seja, e essa divisão, ela vai estar representando um certo valor de volume. Então, aqui, olha, para essa primeira inclinação, eu teria um volume menor. Para essa outra inclinação, eu teria um volume maior. Percebem isso? Então, vamos continuar. Olha, então, quer dizer que se eu estivesse falando com vocês, olha, eu sei que o volume aqui ele é constante. Mas quando eu fiz a experiência, vamos imaginar que eu dissesse assim, olha, eu tenho um volume aqui, que é o volume 1, e aqui eu fiz uma experiência com o volume 2. Então, ao realizar a experiência, se eu tenho essa reta representando a relação entre pressão e temperatura, eu usei um volume menor de gás,
Se eu fizer a mesma experiência, variando a pressão em função da temperatura e eu obtiver essa reta aqui, ó, é porque eu usei um volume maior de gás, certo? Vamos continuar. Então, olha, gráficos de transformação isocórica da pressão pela temperatura, como elas variam de forma proporcional, aqui ó, diretamente proporcional, nós vamos ter essa reta inclinada aqui, tá? Já como o volume é constante, o volume não pode nem aumentar nem diminuir, o que nós vamos ter? Olha, um volume, opa, já vou apagando aqui, ó. É um volume que não pode começar com temperatura zero, vamos lá, ó. É um volume que se mantém constante, ó, ele não pode nem aumentar nem diminuir. A temperatura pode aumentar. Então, olha, durante a realização de um experimento, né, de transformação isocórica, o volume vai permanecendo constante, sem aumentar nem diminuir, e a temperatura pode ir aumentando. Neste outro gráfico aqui, ó, de pressão pelo volume, né, o que a gente tem? Nós temos uma pressão que pode aumentar, mas olha, essa transformação ela é isocórica, o volume é constante. Então, nessa transformação isocórica, se eu tenho pressão, volume constante, vamos lá, olha. O volume, ele tem que ser sempre o mesmo. Então, se eu tiver um volume aqui de 2 litros, ele não pode nem aumentar, olha lá, o gráfico do volume. Pode nem aumentar, nem diminuir, tem que ser sempre o mesmo. E ele não pode começar no zero. Então, eu vou ter isso daqui, olha. Uma evolução, uma transformação em que a pressão pode aumentar à vontade, não pode começar no zero, e o volume tem que se manter constante, certo? Se esse gráfico fosse desenhado assim, olha só para vocês verem, como é que seria? Nós vamos ter aí, olha, o volume constante, a transformação é isocórica. Então, olha, o volume, e também o volume não pode começar lá no zero. Eu tenho um certo volume se eu tenho um gás. Então, esse volume, olha, a pressão pode ir aumentando, mas o volume tem que ser sempre o mesmo, certo? Então, olha, qual que é a diferença deste gráfico e deste gráfico? Na realidade, é só a reta que está mostrando a evolução da grandeza, que pode variar. Aqui pode variar a pressão, né? Olha lá, pode variar a pressão. E o volume deve permanecer constante, olha lá. Volume constante, a pressão está aumentando, ó, mas em relação ao único volume. Aqui eu estou mostrando, olha, que a pressão está aumentando, mas que o volume permanece constante. Então, olha, se eu fizer este gráfico ou este gráfico, aqui tá, só para não ficar muito complexo, mas aqui eu poderia ter, ó, volume e temperatura, ou eu poderia ter temperatura e volume. Só que se eu mudo aqui, ó, temperatura aqui e volume aqui, o que ia acontecer? Aí ia ficar um gráfico assim, certo? Como o que está aqui do lado, tá bom? Agora, pressão, temperatura não vai mudar, porque ele vai dar sempre uma reta inclinada desse tipo, tá? Vamos para outra transformação, olha. A outra transformação, eu vou comentar com vocês agora, a transformação que é isobárica, tá bom? Na transformação isobárica, nós, de novo, temos lá, olha, pressão, volume, temperatura. Nós vamos ter 3 gráficos, gráfico de pressão com volume, pressão com temperatura e volume com temperatura. Ó, pressão com volume, onde que ele tá? Ó,
pressão com volume. O que mais? Pressão com temperatura. Vamos ver aqui, ó. Pressão com temperatura, certo? E tem que ter volume com temperatura. Então, ó, volume com temperatura. Viram que tem 3 gráficos? Esses são 3 possibilidades de gráfico. Outra coisa aqui, olha, se a gente usa a equação de Clapeyron, vamos lá rapidinho, olha, PV, N, RT, baros, pressão, né? Baros, pressão. Então, a pressão deve estar constante. Se a pressão está constante, eu vou ter V, NR sobre a pressão passa dividindo. Isso daqui vai ser a minha constante, né? Vai ficar V, K, T. Aí, o volume, ele é diretamente proporcional à temperatura aqui, né? Se o volume é diretamente proporcional à temperatura, isso quer dizer que quando um aumenta, o outro também aumenta, nós vamos ter aquela reta inclinada. De novo, eu estou dizendo para vocês, eu quero dizer a vocês que essa reta, ela pode ter inclinação maior, inclinação menor. Isso aqui é só um exemplo esquemático. Eu estou fazendo só um esquema. Eu posso ter vários tipos de... Aqui, geralmente, é Kelvin, para temperatura. Mas aqui eu posso ter vários tipos de unidade. Litro, mililitro, metro cúbico, certo? Bom, vamos continuar. Grandezas diretamente proporcionais, nós vamos ter então sempre este tipo de reta, né? Inclinada e crescente. O gráfico não começa no zero. Pressão pelo volume. Vamos pensar, ó, ela é isobárica. Se ela é isobárica, a pressão deve permanecer constante. Então vamos lá, olha, uma pressão que não muda, ela tem um ponto só. Vamos imaginar que a pressão fosse essa daqui, ó. Então, olha, ela não muda. Quem é que pode ir aumentando? O volume, certo? Então, o volume pode ir aumentando, mas a pressão deve permanecer constante. Nesse gráfico aqui, ó, pressão constante. Então, eu marco um ponto aqui, ó. Vamos imaginar que a pressão fosse essa daqui. Então, pressão constante, a temperatura pode aumentar à vontade, ó. Certo? Eu tenho esse tipo de gráfico. Lembrando que esses dois aqui, eu também poderia ter o V aqui e o P aqui e o T aqui. Aí a única coisa que ia mudar é que essa reta, ao invés de ser horizontal, ela seria vertical. E essa, ao invés de vertical, seria horizontal. Perfeito? Mas, se for desse jeito aqui, vejam, eu estou mostrando isobárica, a pressão está constante. Então, ó, e lembrando também, ó, não pode começar no zero. Gráficos de transformações gasosas não começam no zero, certo? Vamos para a última transformação, né? Que é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, quem é que permanece constante? A temperatura, né? Então, de novo, usando lá Clapeyron, P, V, N, R, T. Agora a temperatura fica constante. Então, eu tenho P, V igual a K. Essa letra K, eu estou representando que tudo isso é constante. Aí, se eu quiser relacionar pressão com volume, ó, P, K, o volume passa a dividir. Então, veja, é uma relação, então, em que pressão e volume são o que? Inversamente proporcionais. E, na hora que eu fizer o gráfico da pressão pelo volume, olha aqui, ó, pressão pelo volume, toda grandeza inversamente proporcional, gente, num gráfico dá uma figura que a gente chama de hipérbole. A hipérbole, ela é sempre
obtida quando eu desenhar gráficos de grandezas inversamente proporcionais, porque na hora que eu for marcando pares ordenados, eu vou marcar um par ordenado, por exemplo, eu tenho lá uma pressão com um certo volume, tá? Na hora que essa pressão aumenta, então, olha, eu tenho uma pressão aqui, um certo volume aqui. São esses pontos que eu fiz aqui inicialmente. Quando essa pressão aumentar, o volume ele vai diminuir. Então, se vocês repararem bem, olha, eu tinha uma pressão com um certo volume, tá? Na hora que a pressão aumentou, o volume diminuiu, olha o que acontece na hora que eu marco o outro ponto, olha lá, ó. Então, na hora que eu for unir estes pontos, eu vou obter estas curvas. A propósito, isso daqui se chama isoterma. Peraí que ficou meio claro, mas eu já estou afastando a mão para vocês enxergarem direitinho. Lá, ó. Isoterma. O que é uma isoterma? É essa curva. Entendam que essa curva ela se chama isoterma. Por que isoterma? Porque em qualquer ponto aqui, olha, nesse ponto eu tenho uma temperatura que é igual a essa daqui, ó. E se eu fizer um ponto aqui, ó, também representa a mesma temperatura. Então, por exemplo, se este ponto estiver representando a temperatura de 50 Kelvin, esse também 50 Kelvin, esse também será relacionado a 50 Kelvin. Se eu tiver uma outra curva, eu digo que eu tenho uma outra isoterma. Aí, aqui eu teria outra temperatura, poderia ser 100 Kelvin, mas aí aqui também seria 100 Kelvin, aqui também seria 100 Kelvin. Por quê? Porque aí é outra isoterma, e aqui todos os pontos nessa isoterma vão apresentar a mesma temperatura, certo? Bom, se a transformação é isotérmica, a temperatura fica constante. Então, temperatura constante, a pressão pode aumentar à vontade, mas a temperatura é sempre a mesma, nunca começando do zero. E na última, temperatura com volume, a temperatura permanece constante, né? Então, nós podemos ter aqui uma reta em que a temperatura não muda, mas o volume pode ir aumentando, ó. O volume aumenta, a temperatura é uma só, ela fica constante e nunca encostando nem no eixo Y e nem no eixo X. Esses gráficos são os gráficos que representam transformação isotérmica. E a maioria das questões vai estar sempre representando este gráfico. Esse gráfico é extremamente importante. Ele é um gráfico da pressão pelo volume, vai estar representando transformações isotérmicas, e essa hipérbole está representando, então, aquilo que a gente chama de isoterma. A isoterma, então, é o nome desta curva que tem pontos que representam temperatura constante, certo? Lembrando que numa isoterma todos os pontos têm uma temperatura. Se eu tiver outra isoterma, outra temperatura. Se eu tivesse outra isoterma aqui, eu teria outra temperatura. Mas em cima da mesma curva, todos os pontos da curva têm a mesma temperatura, certo? Bom, é isso que eu queria falar com vocês.